Olá, eu sou o Márcio e nesse vídeo vamos mostrar para vocês como funcionam os cadastros básicos. Sem dúvida, é uma das telas mais importantes porque eles vão dar a configuração necessária para o funcionamento do sistema. Então a gente vem aqui em cadastros básicos e nós vamos ter as seguintes opções. Especialidades. Então aqui estão todas as especialidades padrões do sistema, mas nós podemos querer cadastrar algumas extras. Vejam que as especialidades que tiverem marcadas, todos os cadastros básicos que estiverem marcados como padrão de sistema, nós não podemos alterar. Então, mas a gente pode criar quantas a gente precisar à parte. Então aqui nós temos especialidades, marcas, linhas, perguntas de anamnese, contas, formas de pagamento, plano de contas, fornecedor e tipo de medida. Então, caso você esteja fazendo o cadastro de um produto, por exemplo, e você não consiga encontrar a marca que você trabalha, você pode vir aqui e cadastrar sua própria marca. Linha, de mesma maneira. Se você não identificar a linha que você trabalha, você pode cadastrar aqui a sua linha. Temos perguntas de anamnese. Essas perguntas são as que aparecem lá na agenda como perguntas de anamnese. Por exemplo, vamos colocar aqui a pergunta: é fumante? Então vou salvar. Então agora essa pergunta aparece aqui como pergunta de anamnese. Então sempre que selecionar um cliente aqui, você clica aqui e vai aparecer a pergunta de anamnese. Então você vai atualizar a resposta, por exemplo. Então agora sempre que você tiver um agendamento do Felipe, por exemplo, e você acessar a ficha de anamnese dele, vai estar lá a resposta dele. Não importa de qual agendamento você localizar ou qual seja o profissional que atualizar. Então aqui está a data da atualização e quem respondeu a última pergunta. Então, por exemplo, agora eu vou atualizar aqui para não. Muito bem, agora foi atualizado. Então, se eu carregar novamente, vai aparecer a última resposta. E aí você pode responder isso para todos os usuários. Todos os clientes, perdão. Muito bem. Então, essas são as perguntas de anamnese. Você pode cadastrar diversas perguntas ali e elas vão aparecer lá na tela de anamnese. Contas. Aqui são as contas correntes do salão. Então nós temos lá o caixa geral, que deve controlar então dinheiro, cheque, formas de pagamento que são físicas, né? Aí cartão presente é uma conta corrente especial para controlar o uso de cartão presente. Conta do banco, então a gente pode ter o Itaú, PagSeguro, todas as contas correntes que você tiver em bancos, né? E pode cadastrar aqui, né, quantas você precisar. As contas correntes, basicamente, elas servem para agrupar o faturamento que você tem no caixa geral por conta. Então, por exemplo, eu posso receber a bandeira Visa e Master, eu recebo no Itaú. Aí eu tenho a Elo que passa no PagSeguro. Então, você pode fazer os diversos agrupamentos aqui dessa maneira. Formas de pagamento. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui no crédito. O crédito, olha, ele cai na conta do banco. Mas a gente podia ter aqui Itaú, podia ter Banco Inter, enfim, qualquer banco que você utilizar, você vai falar qual que é a conta de destino dele. Ou seja, quando você fazer um recebimento no caixa, ele vai somar o valor recebido lá nessa conta aqui, agrupado nessa conta aqui. Aí aqui você vai configurar o número de vezes que você aceita. Por exemplo, você aceita em 3 vezes até. Então você vai pegar e configurar aqui. Prazo da primeira parcela. Geralmente o banco cobra, né, 30 mais 1, então 31 dias. Aí a taxa do rotativo. Então é a taxa que você tem negociada com o banco. Por exemplo,
2,60. Então eu tenho, por exemplo, uma negociação de 2,60 para a primeira, segunda e terceira parcela. Mas podia ser que a terceira parcela, por exemplo, fosse 3%. Então você coloca aqui o percentual de negociação que você tem. Isso aqui você deve pedir para o banco, né? Para saber qual é a tua taxa, né, de cada uma das parcelas e do rotativo. Rotativo é o pagamento à vista, tá? No crédito à vista. Aí você pode especificar também uma taxa de rateio. Ou seja, eu vou pagar para o banco 2,60, mas eu quero cobrar do meu profissional 3%. Então, se o cliente fizer o pagamento dele no crédito, eu quero repassar para o meu profissional um percentual de 3% que vai ser aplicado em cima da comissão final dele. Tá? Prazo do rateio. Se você colocar aqui um prazo de rateio, como por exemplo 31 dias, então a comissão que ele fez hoje, ela vai ser deslocada 31 dias para frente junto com o teu recebimento. Então a hora que você puxar pelo faturamento do profissional, ele vai indicar que aquela comissão ela vai ser recebida só daqui a 31 dias. Ou você deixa para zero para ele ganhar a comissão no mesmo dia que ele fizer. Taxa de antecipação profissional. Isso daqui é se você repassar uma taxa, um prazo de rateio, aí esse profissional ele pode querer antecipar esse valor. Então ele pode querer trazer pro agora. Daí lá na configuração de usuários, no menu cadastro usuários, existe lá esse profissional antecipa recebíveis. Daí por mais que uma parte dos profissionais recebam em 31 dias, pode ter uma parcela que queira fazer a antecipação, daí você aplica em cima essa taxa de antecipação do profissional. Muito bem, então aqui foi configurado, eu vou manter aqui como 0, só a título de configuração aqui de exemplo. Aí vamos configurar o débito também. Então o débito é em uma vez só, geralmente o prazo da primeira parcela é um dia, né? É D+1, a taxa do rotativo, então vamos dizer aqui que eu tenho a 1,70, a taxa de rateio, eu vou querer repassar 2% para o meu profissional, não tem prazo de rateio e não precisa colocar uma taxa de antecipação. A ordem da listagem é a ordem que aparece lá no caixa para você selecionar. Você pode fazer alteração, basta alterar ali a ordem. Bem, essas são as configurações que você pode fazer, tá? E você pode cadastrar uma nova forma de pagamento. Por exemplo, agora eu vou aceitar Pix. Então, cadastra aqui, é uma parcela, o Pix vai direto na conta do banco, prazo é 0, taxa é 0, tudo é 0. Muito bem, então eu cadastrei o Pix. Então, a partir de agora, vai começar a aparecer lá no caixa para eu receber pagamentos, né, na forma Pix também. Plano de contas. Plano de contas é fundamental para você poder pegar e ajeitar o seu planejamento financeiro. Como por exemplo, aqui nós temos alguns que são fixos, utilizados pelo sistema. Tá? Esses daqui a gente não consegue mexer. Que é aonde que entra o pagamento de cliente, cobrança de cliente, antecipação de recebíveis, pagamento de profissional, cortesia, ajustes e produtos consignados, produtos para insumo e produto de revenda. Muito bem, vamos cadastrar aqui um novo plano de contas. Como por exemplo, vou colocar aqui aluguel. E vou cadastrar aqui também limpeza. Manutenção. Então você vai cadastrar todos os tipos de classificação de contas que você pode ter. Então,
energia, manutenção, limpeza, qualquer tipo de fonte de gastos que você possa ter dentro do salão e que você possa fazer algum tipo de lançamento, algum tipo de conta relacionada a isso. O plano de contas é fundamental para você utilizar o financeiro pagar e receber, tá? Aqui em pagar e receber, toda conta ela precisa estar encaixada em um plano de conta. Muito bem. Fornecedores. Então você vai cadastrar aqui a lista de fornecedores. Então, por exemplo, a Copel vai ser o nosso fornecedor de energia. Então eu posso cadastrar aqui as características da Copel, ou se não, somente o nome. Então, manutenção. A gente pode colocar aqui, por exemplo, Programa Salão. Então, é o nosso fornecedor de sistemas, por exemplo. E por aí vai. Então, você vai cadastrar aqui todos os fornecedores que você precisar. Tipo de medida, você pode cadastrar um tipo de medida diferente, caso você utilize. Aqui nós temos as padrões, tá? O tipo de medida ele é utilizado lá no cadastro de produto para fazer a identificação, se é um frasco, se é medido em ml, em litros, em quilos, enfim. Você pode cadastrar um tipo de medida específico, caso você não tenha aqui o tipo que você precisa. Muito bem, este é o cadastro básico do sistema. Caso fique qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp de suporte. Obrigado.